O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje chegamos à última parte do capítulo 7 do livro Poder do Hábito. Lembrando que o capítulo 7 do livro Poder do Hábito está na parte 2 do livro. A parte 1 a gente tratou falando sobre os hábitos dos indivíduos de sucesso. Agora, na parte 2, a gente tratou das empresas com hábitos de sucesso, as organizações, né? A parte 2 também termina hoje junto com o capítulo 7. O capítulo 7 é o último capítulo da parte 2. O título do capítulo 7 do livro O Poder do Hábito é Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba, quando hábitos são previstos, conduzidos e instalados. Bom, hoje é a última parte desse capítulo, a gente fecha ele e fecha a parte 2, tá? Vamos fazer a leitura da última parte, depois eu vou trazer para vocês os pontos-chave, né? Para a gente tirar as palavras de ordem, as frases de ordem para a gente implementar, tá? Na nossa vida prática, hoje ainda, no dia de hoje, ok? Então vamos lá, olha, depois que a gente entendeu como que as empresas, as rádios e os governos usam o princípio de familiaridade para poder introduzir novos comportamentos, o livro agora, nessa parte, última parte do capítulo 7, ele faz algo ainda mais poderoso do que introduzir esse conceito de o que é familiar entra fácil na minha casa. Ele vai trazer essa lógica para a vida real, ou seja, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, tá? Porque essa ciência, gente, ela não serve apenas para você vender um produto, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Essa ciência, ela serve para mudar a maneira como a gente vive, tá? Não faz parte só das grandes empresas que vendem produtos, ok? Então vamos lá. Nessa parte do capítulo, o livro vai mostrar para nós a história da ACM. O que é a ACM? A ACM é uma das maiores organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos, tá? Com milhares de academias e centros comunitários, ok? Vamos falar sobre a ACM no texto e depois a gente parte para as nossas considerações, tá? Transformação para a vida real. Então vamos lá. A utilidade desta lição não se restringe a grandes corporações, órgãos do governo ou empresas de rádio tentando manipular os nossos gostos. Estas mesmas descobertas podem ser usadas para mudar o modo como vivemos. Em 2000, por exemplo, 2 estatísticos foram contratados pela ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do país, para usar os poderes da clarividência baseada em dados para fazer do mundo um lugar mais saudável. A ACM possui mais de 2.600 filiais nos Estados Unidos. A maioria delas, academias e centros comunitários. Há cerca de uma década, os diretores da instituição começaram a se preocupar com um modo de se manterem competitivos. Pediram ajuda a um cientista social e um matemático, o Bill Lazarus e o Diane Abbott. Os dois reuniram dados de mais de 150 mil pesquisas de satisfação da ACM, que tinham sido coletados ao longo dos anos e começaram a procurar padrões. Naquele momento, a noção aceita entre os executivos da ACM era de que as pessoas queriam equipamentos esportivos chiques e instalações modernas, brilhando de novas.
A ACM gastara milhões de dólares construindo salas de musculação e estúdios de yoga. Quando as pesquisas foram analisadas, no entanto, revelou-se que, embora a atratividade das instalações e a disponibilidade do equipamento esportivo talvez tivessem levado as pessoas a se matricular no começo, o que as fazia continuar na academia era outra coisa. A retenção, diziam os dados, era motivada por fatores emocionais, tais como se os funcionários sabiam os nomes dos membros ou diziam oi quando eles entravam. O ser humano é muito emocional, né, gente? Na verdade, as pessoas muitas vezes vão à academia procurando um contato humano e não uma esteira ergométrica. Se um membro fazia um amigo na ACM, era muito mais provável que ele aparecesse para sessões de treino. Ou seja, as pessoas que se matriculam na ACM têm certos hábitos sociais. Se a ACM satisfazia esses hábitos, os membros ficavam felizes. Por isso, se a ACM queria incentivar as pessoas a fazer exercícios, precisava aproveitar padrões que já existiam e ensinar os funcionários a lembrar os nomes dos frequentadores. É uma variante da lição aprendida pela Target e pelos DJs de rádio. Para vender um novo hábito, neste caso os exercícios, é preciso embrulhá-lo em algo que as pessoas já conhecem e apreciam, tal como o instinto de ir a lugares onde é fácil fazer amigos. Estamos decifrando o código de como manter as pessoas na academia, me disse Lazarus. As pessoas querem frequentar lugares que satisfaçam suas necessidades sociais. Fazer com que as pessoas se exercitem em grupos torna mais provável que elas continuem treinando. É possível mudar a saúde do país assim. No futuro próximo, dizem os experts, em análise previsiva, as empresas poderão conhecer os nossos gostos e prever os nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, saber que alguém talvez prefira uma certa marca de manteiga de amendoim não é suficiente para levá-lo a agir com base nessa preferência. Para comercializar um novo hábito, seja ele um alimento ou um exercício aeróbico, é preciso entender como fazer com que o novo pareça familiar. Da última vez em que falei com Andrew Paul, mencionei que minha mulher estava grávida de 7 meses esperando o nosso segundo filho. Andrew também tem filhos e, portanto, conversamos um pouco sobre crianças. Minha mulher e eu compramos na Target de vez em quando, eu disse, e cerca de 1 ano antes tínhamos dado nosso endereço para a empresa, para que pudéssemos começar a receber cupons pelo correio. Recentemente, com o avanço da gravidez da minha mulher, eu vinha notando um sutil aumento no número de anúncios de fraldas, loções e roupas de bebê que chegavam na nossa casa. Eu disse a ele que planejava usar alguns desses cupons naquele mesmo fim de semana. Também estava pensando em comprar um berço e umas cortinas para o berçário e talvez alguns brinquedos do Bobby the Builder para o meu filho maior. Era muito conveniente que a Target estivesse me mandando exatamente os cupons certos para aquilo que eu precisava comprar. Espere só até o bebê chegar, disse Andrew Paul. Vamos lhe mandar cupons para coisas que você quer antes que você sequer saiba que quer essas coisas. Bom, a última parte do capítulo 7 é curtinha, ela termina aqui, tá? Depois disso a gente tem algumas explicações sobre palavras que aparecem no texto, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não. Então, vamos partir agora para... Eu não gosto de falar a palavra tradução, porque parece que a linguagem está muito esquisita do autor. E a linguagem do autor é maravilhosa. A tradução que eu digo é como se fosse um resumão.
né? Vamos fazer um resumão. Em vez de falar tradução, agora eu vou falar resumão, que eu não quero tirar as honras e os louros do autor, né? Porque ele escreveu uma obra muito legal, muito boa. Tanto que a gente está aqui avaliando, né? Então, assim, vamos fazer um resumão, pegar as frases-chave para a gente implementar na nossa vida prática, tá? Então, vamos lá, né? Essa parte do livro contou a história da ACM, né? Que é uma das maiores organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que tem milhares de academias e centros comunitários espalhados pelo país, né? Durante muitos anos, eles da ACM acreditaram que as pessoas entravam e continuavam frequentando academias por causa dos equipamentos modernos, os prédios novos, as salas bonitas, né? Mas quando eles chamaram 2 especialistas em dados para analisar mais de 150 mil pesquisas de satisfação que eles tinham dos clientes ao longo dos anos, eles descobriram algo muito surpreendente, porque era muito diferente do que eles tinham de conclusão, né? Das pesquisas deles, que eles achavam que era a conclusão, né? A conclusão é que as pessoas podiam até entrar por conta disso, mas elas permaneciam não por causa das máquinas de musculação, né? Elas permaneciam por causa do vínculo humano que era formado na academia, né? Então, assim, elas ficavam porque alguém sabia o nome delas, porque quando elas chegavam eram recebidas com um oi, porque faziam amigos, né? Elas ficavam, gente, porque o exercício ele vinha embrulhado em algo que elas já desejavam. Sabe o que que é? É o pertencimento, é o senso de pertencimento. Eu me sinto bem aqui, eu sinto que eu pertenço a esse lugar, a essa academia. Então eu fico aqui, né? Senso de identificação, ok? Então, assim, a lição é muito clara, né? Dessa parte. Ninguém sustenta um hábito apenas pela lógica. Não existe isso, né? As pessoas sustentam hábitos pela emoção, pela conexão, pela identificação. Ok? Bingo, né? Já temos um bingo aí. A ACM, ela não precisou convencer ninguém a gostar de fazer exercício físico, né? Ela apenas encaixou o exercício físico dentro de quê? De hábitos sociais que já existiam, né? A partir do momento que eles se sentiam bem ali, integrantes daquilo ali, eles ficavam ali, né? Pagavam as mensalidades e frequentavam a academia, ok? Foi exatamente isso que a Target fez, né? Foi exatamente isso que os DJs fizeram com a música Hey Ya, ok? Gente, o que eu quero que vocês guardem disso? Que o novo hábito, ele só se estabelece quando ele me parece familiar, quando eu me identifico, quando eu me conecto com ele, tá? Agora vem a parte mais delicada do texto, mas também a parte mais poderosa, né? O livro, o capítulo 7, ele termina com uma verdade que é desconfortável, mas é poderosa, né? De que em breve as empresas elas vão saber prever os nossos desejos melhor do que nós mesmos. Isso é uma realidade, né? Mas prever os desejos não é suficiente, né? Para fazer alguém agir, você também precisa não assustar essa pessoa. Previu, ok, como ela vai agir, mas se você deixa ela ciente de que você já sabe o que ela vai fazer, você assusta, né? Então, só prever não é suficiente. O que você vai fazer com essa previsão, né? Não assuste, vai não assustar. Por isso que a Target aprendeu a camuflar o que ela sabia, né? Então, ela misturava anúncios de fraldas com taças de vinho. Porque é aquela grávida que ninguém nem sabe que ela tá grávida, às vezes só ela sabe que tá grávida. Já tá chegando propaganda para ela de bebê em casa. Como?
Mas se vier do lado de um cortador de grama, de uma taça de vinho, então é só uma coisa aleatória, uma coincidência para ela, né? Então ela vê anúncio de fralda misturada com taça de vinho, anúncio de berço misturado com cortador de grama, né? Produtos de bebê misturados com itens aleatórios, né? Tudo isso era para quê? Para que essa consumidora sentisse o quê, gente? Sentisse conforto ao se deparar com essas propagandas e não ter que ficar em vigilância, né? Então, assim, que eu concluo disso? Que contanto que a pessoa ela não se sinta vigiada, observada, invadida, ela aceita essa sugestão, ela aceita ser sugestionada, ela vai e compra aquela fralda daquele anúncio que tá do lado do cortador de grama, entendeu? E é aqui que esse texto ele vai chamar a gente para entender que tem uma coisa muito profunda e muito pessoal de lição para ser passada para nós, né? Você percebe que o mesmo que o texto está falando acontece dentro de você? Você percebe? Não? Então vou te explicar agora. Olha só, você rejeita qualquer mudança se ela parece que é muito grande. É automático isso, tá, gente? É automático, a gente sente medo, receio, tá? Você resiste quando você tá sentindo muita pressão, você fica acuado, tá? Isso é instinto humano mesmo. Mas você aceita tudo que vier quando essa mudança, essa transformação, ela vem disfarçada, camuflada, embalada, ensanduichada de algo que você conhece. Bingo? Um super bingo, né? O texto está falando sobre isso, usando exemplos de uma associação sem fins lucrativos dos Estados Unidos que tem milhares de academias. Só que eu tô trazendo isso para falar que isso acontece dentro de você, ok? Vamos raciocinar agora um pouquinho comigo, olha só. Fazer algumas perguntinhas, a gente vai pensando sobre elas. Qual hábito que você tenta mudar há anos, mas sempre do jeito errado, porque não muda? Então, você está tentando mudar do jeito errado, concorda? Pensa num hábito aí. Segunda perguntinha, onde que você tem exigido ruptura? Quando você deveria criar continuidade? O que você quer cortar o mal pela raiz e não é assim que vai funcionar? Você tem que criar uma continuidade e aos poucos você ir transformando isso. Terceira perguntinha, que mudança que você poderia introduzir hoje na sua vida embrulhada em algo familiar? Para que ela não te assuste, não te apavore. Pensa, não quero que você pense no embrulho, quero que você pense na mudança. E por último, como que você pode usar os seus próprios hábitos como aliados e não como inimigos? Porque muitas das vezes a gente tem hábitos automáticos que a gente não gosta de ter, né? Mas a gente não consegue transformar eles com facilidade e aí a gente começa a ter ódio, tratar esses hábitos como inimigos. E esses hábitos não saem da gente assim fácil, então a gente acaba dormindo com o inimigo, né? Não é real isso? Então, como que você pode usar os seus hábitos como aliados e não como inimigos? Pensa, como? Como? Gente, você não vai mudar a sua vida confrontando o seu cérebro. Não vai. Você vai perder. Você vai conseguir mudar a sua vida conduzindo o seu cérebro, convencendo ele de que está oferecendo o que ele quer, o que ele gosta. Ok? Bingo? Bingo. E no livro Mente de Ouro, é exatamente isso que eu te ensino. Como que você transforma esses padrões de escassez, esse padrão de medo, esse padrão de procrastinadora, né? Sem nenhum tipo de violência interna dentro de você. Usando apenas os hábitos que você já tem como base para conseguir construir prosperidade na sua vida. Ele é um manual prático, ele é um manual direto, mas ao mesmo tempo ele é um manual profundo para transformar a sua mente,
tá? E com ela transformar suas finanças, suas decisões, sua identidade mesmo como pessoa. E ele vem com um bônus, que é o que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. No bônus, eu vou te guiar em exercícios para você conseguir instalar esses novos hábitos na sua vida. Novos hábitos de quê? Bons hábitos de riqueza, de disciplina, de clareza, sem que haja uma ruptura, sem que haja culpa, sem que haja autossabotagem, de maneira fluida, ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e me sinto já muito lisonjeada se você acessar o livro que eu escrevi com maior amor e carinho, que é o Mente de Ouro, e o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, tá? Agora eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta eu quero que você me responda nos comentários, tá? Essa eu gostaria de ler a resposta. Eu quero saber qual hábito seu, da sua vida, que você vai parar de enfrentar. Lembra que eu falei, não confronte os padrões, não enfrente os padrões. Qual hábito você vai parar de enfrentar, de bater de frente? E vai começar a conduzir esse hábito a partir de hoje, porque aí você consegue ir transformando ele aos poucos. Escreve aí pra mim qual hábito é esse, tá? Você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não fica lutando contra si mesma, contra a sua mente. Aqui você aprende a usar a sua mente ao seu favor, ok? Porque quando o novo ele parece familiar, a mudança deixa de ser encarada como uma ameaça. Ela passa a virar a sua identidade. Olha, eu mudei, eu tenho orgulho em falar, ok? Você não precisa ser manipulada por hábitos que são invisíveis, mas você precisa aprender como esses hábitos funcionam, né? Porque quando você entende o jogo, você deixa de ser uma peça do jogo, você deixa de ser manipulada. E aí você se torna a estrategista do jogo. Só que o jogo é a sua vida. Quem que você quer que seja a estrategista do jogo da sua vida? Você quer ser só uma peça, né? Ok? Então esse foi o capítulo 7 do livro Poder do Hábito, tá? E se existe uma verdade final, eu acho que é essa. O de sempre, né? O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e atrás do hábito que você ainda não apresentou para o seu cérebro do jeito certo, ok? Então, como esse resultado está atrás da página que você ainda não leu, é por isso que eu tô aqui, porque eu leio essa página para você, eu leio essa página com você e eu leio essa página por você, ok? Então, eu já te peço que se algo do que eu te ensinei hoje ressoou aí para você, para sua vida, se inscreve no meu canal Clube da Mente de Ouro, ativa o sininho, dê o seu like, compartilha com quem você ama, que você sabe que vai ser edificado também por esses ensinamentos, ok? E vem comigo, continua comigo, porque a próxima mudança do próximo capítulo, ela vai começar dentro de você, ok? Um beijo no coração de vocês. Encerramos também a parte 2, tá? Do livro que fala sobre as organizações bem-sucedidas. No próximo vídeo, a gente vai começar a parte 3 do livro. Do que a parte 3 vai tratar? No Poder do Hábito. A parte 3, ela trata dos hábitos das sociedades. Ok? É muito interessante a parte 3. Um beijo no coração de vocês.